E aí, doutor, tá aparecendo aí? Opa, Tá vendo certinho? opa, estamos ao vivo. Tá pronto aí? Per- Opa, dá pra ver meu rostinho bonito aqui? Como que tá? Tá normal, velho. O pessoal tem que ver meu rostinho bonito aqui, bicho. Bora E a galera lá? tá entrando aí, Vinícius. Fala aí, Vinícius. Muito bom ter você aqui, hein? Na nossa live. Vamos esperar mais um pouquinho aí. A galera tá entrando. E aí, galera, hoje vamos falar de um assunto top, hein? Capital de giro nas organizações. Vamos colocar Setembro. alguns fundamentos, vamos falar um pouco aí na prática como que funciona, melhores dicas aí para você manter o seu capital de giro, tá? Bom, vamos lá então. Muito boa noite, galera. Mais uma live aí da CX. Hoje vamos abordar aí um assunto muito importante dentro do ambiente organizacional, tá? Iremos falar sobre capital de giro. E para falar desse assunto, eu trouxe aqui o João que é sócio na CX e uma pessoa que realmente está nesse mundo aí das finanças, né? Então, tem um domínio muito amplo, tem uma bagagem muito vasta aí nesse tipo de serviço, de atuação. E hoje vamos trazer esse assunto para provocar o pessoal, tá? Então, estamos iniciando aí mais uma live, mais um webinar com vocês, beleza? É um prazer vocês aqui participando na nossa live, tá? Então, vamos para cima. Acredito que vocês vão aprender bastante hoje. E como a gente sempre comenta, o nosso objetivo com essas lives é fazer uma provocação, é fazer com que realmente vocês que estão nos acompanhando pensem melhor e, e chegue amanhã no ambiente de trabalho, né? E reflita sobre isso que foi dito aqui. Qual que é a melhor forma? Será que realmente eu estou aplicando a melhor forma, da forma correta? Ou eu consigo implementar algo a mais ainda no meu negócio? Então, vou passar a palavra para o João. Fala, galera, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo tranquilo, graças a Deus. Estamos aqui para mais um webinar, mais um bate-papo aí. Vamos falar sobre capital de giro, combustível aí da sua empresa, certo? Eu sou o João Xavier, como o Everton já falou. É sempre um prazer estar aqui com vocês, estar aqui dividindo o nosso conhecimento. E nesse bate-papo de hoje vai gerar muita intriga, hein, Everton? Vai ter quebra-pau aqui hoje, hein? Para quem não me conhece, eu sou consultor empresarial aqui na CX. A gente trabalha com diversas empresas, a gente tem diversos clientes, já que a gente atua nessa área da gestão financeira e trazendo aí conhecimentos práticos e teóricos aí para vocês. É, conhecimento, galera, tem que ser aplicado, tem que tirar do papel. Aquilo que você aprendeu tem que fazer. É isso que a gente bate em todo o nosso webinar. Então, a gente vai falar sobre capital de giro e espero que vocês tirem do papel tudo isso que vocês aprenderem aqui e apliquem na sua empresa, na sua organização. Eu tenho certeza que vai ser de prática. O negócio é colocar e você já vê o resultado na hora. É isso aí, João. Vamos para cima então. Vamos começar já e aproveitando aí o seu vasto conhecimento nessa área, né? Quando a gente fala em capital de giro, João, o que as pessoas que estão nos acompanhando, tanto como colaboradores, gestores, tomadores de decisão, empresários, o que eles realmente pode aproveitar dessa situação e o que
qual que seria a melhor forma deles se prepararem, deles montarem o seu capital de giro, né? Trabalharem de uma melhor forma dentro das organizações? O que você poderia trazer aí para nós, né, como sugestão e algo que provocasse essas pessoas a repensarem, né, a forma que elas estão cuidando desse capital de giro dentro das organizações? Primeiro a galera aí tem que tentar entender o que é o capital de giro, né? Antes de tudo, antes da gente entrar nesse ponto aí, que é o seguinte: capital de giro, o que é? O capital de giro ele é uma pecinha que ele sai do fluxo de caixa. O que é o capital de giro? O capital de giro ele serve para poder comprar a mercadoria e para você poder vender essa mercadoria. Então, no momento que você compra a mercadoria até o momento que você vende ela, você precisa estar recomprando outras mercadorias. Então, para você recomprar, para você ter o dinheiro para você poder pagar o fornecedor, é o capital de giro, entendeu? Que é o tempo que você leva para poder da sua venda, da sua compra, na verdade, até a sua venda. Então, quando você entende o que é um capital de giro, você consegue entender que é o quê? Ele é basicamente o combustível aí da sua organização. Imagine um carro sem um combustível, ele não anda. É a mesma coisa uma empresa. Uma empresa sem um capital de giro, sem um caixa, sem um dinheiro, ele não funciona. Então, não adianta você ter ali um carro, uma Lamborghini, ou até ali vamos pôr aí um carro bonito aí, o Civic, um Corolla. Se você não colocar um combustível bom, se ele não tiver combustível, ele não vai sair do lugar. É a mesma coisa a sua empresa sem um capital de giro. A sua empresa sem um capital de giro, ela vai ficar patinando no lugar, não vai sair, certo? E para você entender, imagine o seguinte: imagine um café. Esse dia, eu pensei no café que nós foi lá em Prudente lá. Imagine um café ali, uma doceria que está sempre lotado, sempre cheio de gente, só que vive lutando ali para pagar os seus fornecedores ali no final do mês, certo? E qual que é o problema? É o ciclo. Provavelmente o ciclo financeiro deles estão desajustados. Como assim? Imagine que ele compra os produtos para fazer o café, para fazer os doces, só que eles pagam para esses fornecedores em 15 dias, que seria o prazo de pagamento desses fornecedores. Só que a maioria das suas vendas, a maioria dos seus clientes, eles pagam em 30 dias. A maioria vai lá, passa o cartão, você recebe daqui 30 dias. Então, você tem 15 dias para você poder pagar o seu fornecedor e tem 30 dias para receber esse dinheiro. Então, esse intervalo do dia 15 até o dia 30, você precisa ter dinheiro para suprir a compra de novas mercadorias. Esse é o famoso capital de giro, certo? O capital de giro ele é como se fosse o oxigênio da sua empresa. Sem ele, as operações ali não funcionam, ela sufoca, entendeu? Então, para você, às vezes, o que acontece, certo? Às vezes, o que acontece quando você tem esse problema que nem do café? Você, às vezes, acaba precisando ali antecipar alguns recebimentos e acaba pagando mais taxas, mais juros, porque você acaba antecipando um recebimento que era para ser daqui 30 dias. Então, ao invés de pagar 3% de taxa, de tarifa, você acaba pagando 5, 10%. Então, você acaba perdendo porcentagem aí da sua lucratividade, certo? Entendi, João. Muito bom, cara. Exatamente. Muitas organizações precisam, de fato, saber que o capital de giro, o próprio nome ele já diz tudo, né? Você não deve usar o capital de giro para fazer investimento, para, né, gastar em outras situações. Então, uma dica que a gente sempre orienta, até o João pode comentar isso com mais precisão depois, o capital de giro ele não pode ser retirado dentro das organizações. Por que muitas organizações quebram? Né? Exemplo disso a gente teve na pandemia, que foi um fator externo. Claro, ninguém controla o fator externo. Mas a gente sabe que 90% das empresas elas rodam com capital de giro. Elas não têm uma eficiência de caixa para se preparar em relação a algum acontecimento nesse sentido. Então, o que aconteceu? Você
não teve o giro, né, das mercadorias, não teve o giro ali dentro das organizações, por conta da paralisação. O que aconteceu? As empresas quebraram. Por quê? Porque resistiram por pouco tempo. Exemplo disso aí é porque eles não tinham um caixa muito bem estruturado ali na organização, né? Então, o dinheiro do capital de giro, ele tem que ser para rodar o negócio, mas, em contrapartida, é muito interessante as organizações elas começarem a criar o caixa para determinada operação. Cada empresa tem um formato, né, de você iniciar esse trabalho, entendeu? Mas é um ponto muito interessante, porque às vezes empresários, né, pessoas acabam tirando esse dinheiro do fluxo ali do giro da empresa, né, que é o que está dando combustível, né, igual você falou, você trouxe aqui para nós, ele acaba tirando isso da empresa para investir em outros lugares. Isso é um erro muito corriqueiro que a gente vê que acontece em muitas organizações, né? Então, para a galera que está acompanhando aí, né, o João também pode trazer essa pauta aí com mais precisão. A gente precisa separar as coisas. Não achar que minha empresa está faturando 7 milhões, 1 milhão que seja, eu vou tirar um pouquinho para me investir, para me comprar um imóvel, sabe? Então, essa divisão é interessantíssima a gente ter, né? Essa análise, né? Realmente entender as nossas operações, porque isso tem um impacto total, né, no funcionamento da organização, né, João? Oh, é isso aí. O que eu gosto muito de falar nas nossas consultorias, que é o seguinte, muitas empresas têm a dificuldade, Roberto, de dividir essa questão do dinheiro, seja pessoa física com pessoa jurídica e seja o dinheiro do capital de giro. O que a gente propõe sempre a essas pessoas estarem fazendo? Separar as contas. Primeiro, pessoa jurídica de pessoa física. O dinheiro não se mistura, galera. Dinheiro de pessoa física é dinheiro de pessoa física. Dinheiro de pessoa jurídica é dinheiro de pessoa jurídica. Não se mistura. Se misturar, vai dar erro. Não faça isso, certo? E outra coisa, dinheiro do fluxo do fluxo de caixa ali, do capital de giro. O que você deve fazer? Imagine o dinheiro, ele é um recurso, certo? O dinheiro ele é um recurso. Imagine como se ele fosse uma peça ali do seu estoque. As empresas, as indústrias sempre trabalham com estoque mínimo, certo? Sempre tem que ter o mínimo. Imagine você é um café, igual eu falei agora há pouco, e você determinou lá que você precisa de um capital de giro de 20 mil reais, certo? Então, o que acontece? Na sua conta bancária, não pode ter menos que 20 mil reais. Ó, baixou 20 mil reais, a gente precisa cortar alguma coisa para poder subir de novo. Tá sobrando acima dos 20 mil reais. Então, aí sim você pode retirar e fazer algum outro tipo de investimento. Ou fazer uma distribuição entre os sócios, certo? Algo que você precisa entender também, que eu toquei no assunto ali atrás, mas não expliquei certinho aí para vocês entenderem, que é o ciclo operacional e o ciclo financeiro. Esses dois ciclos estão diretamente ligados no seu capital de giro, certo? O ciclo operacional, ele é como se fosse o todo, certo? É o tempo, né? É o tempo, desde o momento que você compra a matéria-prima, desde o momento que você compra o produto, ele passa pelo tempo que você produz, né? Pelo tempo que você embala, pelo tempo que você faz o marketing, até o momento da venda e além o tempo que você demora para receber. Então, esse tempo que demora desde a sua compra até o recebimento do seu cliente chama-se ciclo operacional. Existe também o ciclo financeiro, que é aí que o capital de giro está mais interligado, que é o momento do pagamento do seu fornecedor até o recebimento do seu cliente. Então, como que você faz para melhorar o seu capital de giro? Ou, vamos dizer, para eu não precisar de muito recurso financeiro para poder montar esse capital de giro. Um exemplo, tem empresa que necessita de ter um capital de giro de 10 mil. Já tem empresas que necessitam ter um capital de giro de 100, 200, 300, 1 milhão. Então, como que você faz para diminuir essa quantidade de dinheiro? Uma delas é reduzir
o prazo médio de recebimento. O que seria esse prazo médio de recebimento? É o prazo que você dá para o seu cliente. Uma dica é o seguinte, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir até os Estados Unidos, né? Mas lá funciona assim, eles não dão a opção de você passar no cartão de crédito. Você tem que pedir. Aqui não. Aqui a galera, você vai no mercado, você vai na... vai passar o cartão de crédito? Vai passar no crédito, né? Não, lá eles não dão essa opção. Por quê? Quanto menor o prazo de recebimento do seu cliente, melhor para você. Você vai necessitar de um capital de giro menor. Como eu não consigo diminuir esse prazo, reduzir esse prazo do meu recebimento. Você pode tentar negociar com seus fornecedores. Então, você pode aumentar o prazo médio de pagamento. Quando você aumenta o prazo médio de pagamento, você, às vezes, pode acontecer o quê? Você vai lá, compra uma mercadoria tipo assim, pagar daqui 60 dias e você já vendeu essa mercadoria com 30. Então, você tem 30 dias para trabalhar com dinheiro de terceiros. É maravilha. É aquilo que eu e o Everton sempre bate na tecla. Que é o seguinte, tem muita gente que tem medo de dívida, mas a dívida ela é essencial dentro da organização. Só que você precisa analisar. Existe dívida boa e dívida ruim. Existe a dívida boa, é a dívida que se paga. Dívida boa é a dívida que se paga. Então, se eu comprei uma mercadoria X hoje, dia 16, quando for no dia 30, eu já vendi ela, mas eu vou pagar só daqui a um mês, então eu vou pagar só dia 16 de novembro. Eu tenho 15 dias para trabalhar com dinheiro de terceiro, sendo que eu já recebi a mercadoria que eu nem paguei ainda. Então, essa tem que ser a expertise sua para trabalhar com esse ciclo operacional e o ciclo financeiro, agregando ele ao capital de giro, certo? Muito bom, João. Isso aí, cara. Esse ponto que você tocou aí é muito interessante também, né? Porque, às vezes, é uma pergunta que muitos empresários fazem, né, João? Nossa, mas essa dívida aqui, será que é interessante ou não é? Será que é bom eu ter endividamento ou não é? É aquilo que a gente sempre comenta e que você trouxe agora para nós. Depende da dívida, né? Depende do prazo de pagamento, depende da taxa de pagamento, né? Depende desses fatores para você identificar se realmente aquela dívida é boa, né? E existem dívidas boas. É que às vezes, dependendo da análise, o pessoal acha que não existe, mas existe. E as empresas saudáveis, elas fazem dívidas boas, né? Porque assim, o custo operacional, em muitos casos aí, ele é muito alto, né, para se manter. Então, a gente precisa renegociar, precisa negociar os prazos, né, os contratos. Então, se você tiver uma dívida boa, um prazo para pagar, né, e uma taxa atrativa, já é um negócio bom já, né, porque você vai ter um tempo para conseguir fazer o pagamento dessas dívidas, certo? Ô, João, um ponto interessante, cara, que eu queria trazer aqui para o pessoal, por exemplo, as pessoas que às vezes não sabem como calcular esse capital de giro, né? Qual que é a melhor forma, na sua opinião, que você poderia agregar aí para essas pessoas poder calcular esse capital de giro? Você consegue trazer um exemplo bem, bem simples mesmo para a galera entender? Então, Everton, eu costumo sempre passar para a galera, primeiro aí já vamos dar um tapa na galera aí, já vamos dar um tapa na cara da sociedade. Vamos falar o seguinte, galera, vocês precisam saber o seu ponto de equilíbrio. Você precisa saber o seu custo fixo, você precisa saber quanto você precisa vender para zerar. Esse é o começo da história, certo? E vamos regredindo um pouquinho, vamos um pouquinho para trás. Como que você faz para saber ali o seu ponto de equilíbrio, seus custos fixos? Anotando. Você precisa anotar, ter lançamentos. Sem lançamentos, não tem informações. Sem dados, não tem informações. Sem informações, a gente não consegue tomar decisões. Certo? A partir do momento que você anotou, você tem informações. Eu tenho um custo fixo, um exemplo do café que a gente estava falando agora há pouco. Eu tenho um custo fixo de R$ 20.000 por mês. Qual que seria o meu capital de giro para essa empresa? Certo? Algo que eu gosto sempre de, para não ter erro, é o quê?
fazer uma reserva. Faz uma reserva. Tem muitas pessoas que não conseguem ficar calculando o ciclo operacional, ciclo financeiro. Às vezes a pessoa tem dificuldade em calcular com número, tem dificuldade em mexer com Excel, até com calculadora. Então, algo simples, vou passar algo simples, algo que a pessoa pode começar a fazer de exato momento, certo? Não vou ficar passando fórmula aqui, como calcular isso, como calcular aquilo, porque não é o nosso foco. Nosso foco é passar algo, arroz com feijão aí, para que a galera possa desenvolver. Então, galera, deixa ali 3 meses de despesa operacional, seja de custo. Pensa comigo, daquela época que aconteceu a pandemia, que as empresas ficou fechadas. Tem empresas que ficou fechada um período muito grande, mas a maioria das empresas ficou fechada 2 ou 3 meses, assim, sem poder fazer nada, né? Depois começou a poder vender um pouquinho, vende ali, vende de portas fechadas, mas por um momento ela ficou fechada tipo, 2 ou 3 meses no máximo. Então, se você tivesse uma reserva ali, um capital de giro, uma reservinha de 2, 3, 4 meses. Problemas técnicos. E aí, voltou? Cara. Perfeito. Deu uma caidinha aqui na internet, galera. Faz parte do show. Então, voltando aqui, algo simples que funciona. Deixa guardado na sua carteira, ali no seu banco, 3 meses do seu custo fixo, 6 meses das suas despesas operacionais. Não tem erro. Se você fizer isso, Everton, não tem erro. Não tem como você falar assim, você pode ficar 3, 4 meses sem trabalhar, sem vender, que a sua empresa não vai quebrar, se você tiver essa reserva. É difícil montar a reserva, sempre acontece um imprevisto, certo? Então, aí você precisa rever alguns processos dentro da sua organização. Aí já não é mais relacionado à parte de capital de giro. Não, Everton? Essa questão aí de sempre acontece o imprevisto, sempre acontece eu ter que pagar um fornecedor, eu esqueço de pagar um fornecedor. Você precisa ter pessoas boas e precisa ter processos bons. Não adianta você focar só no capital de giro, só no caixa. Você precisa focar em pessoas também, em processos. Isso que é o que bate mais em cima, né? Não é? Com certeza, João. Isso foi motivo da nossa última live que a gente falou, né? A importância de você colocar as pessoas certas no lugar correto. Porque, assim, para você manter um fluxo, né? Para você ter dados, observações, né? Informações, você precisa alimentar. Você precisa ter gente ali que realmente entenda do processo, que seja treinado para aquela forma ali, para aquela situação, para que ela consiga exatamente fazer as anotações precisas, né, para a gente poder ter esses dados aí e tomar uma decisão, né, com base nisso. Então, não é só você ter o fluxo de caixa, né, ter o capital de giro ali e tudo mais, e você não ter os processos muito bem definidos, né, as pessoas alocadas da forma correta, porque um depende do outro, não tem como. Né? Se você não tiver pessoas também engajadas ali dentro, você já vai ter um problema já, porque você não consegue fazer tudo. Não tem como, né? A gente lida com muitas informações ao mesmo tempo, então a gente precisa de gente capacitada para alimentar essas informações, certo, João? Certo. E quando a gente fala de capital de giro, cara, que dicas assim você pode, né, passar para a galera, para que mesmo aqueles que já têm, né, as suas finanças ali, um controle adequado, né, o que você colocaria ali para eles para uma questão de refletir sobre aquilo, né? O que pode, sei lá, danificar ali, né, na hora que ele está operando, né, fazendo as suas operações ali diariamente. Everton, vou passar umas dicas aqui para a galera de como gerenciar melhor esse capital de giro, né? E como entender melhor esse capital de giro e como melhorar. Um exemplo, como diminuir a quantidade, diminuir ali o valor de capital de giro que você possa ter. Eu já citei alguns aqui,
mas eu vou falar mais alguns aí para a galera e vou reforçar esses que eu já falei, né? O primeiro deles é a negociação desses prazos aí com fornecedores. Por quê? Você precisa estender, quanto maior o prazo, melhor é. Imagine, você vai estar parcelando uma mercadoria sem juros, certo? Você só parcela se não tiver juros. Se tiver juros, você precisa analisar. Mas você analisa, negocia com esses fornecedores esses prazos de pagamentos que se estende um pouco mais. Um exemplo, eu tenho um fornecedor que eu pago de 30 em 30 dias. Vamos aumentar isso aí? Vamos aumentar para 40, 45, tal, ajuda eu, tal, não sei o que, então, é questão de negociar, falar com seus fornecedores. Eu sei que tem fornecedores que é difícil, empresas grandes, é complicado você tentar negociar com esses fornecedores. Por quê? Você tem que tentar entender que do outro lado também tem um capital de giro. Então, se ele estender o prazo para o cliente, o capital de giro dele aumenta. É a mesma coisa que você está fazendo. Você está tentando negociar com o seu fornecedor para ele aumentar o dele e você diminuir o seu. Então, é uma briga dos dois lados. Você vai ganhar de quem? De quem não entende. De quem não entende o capital de giro, aí provavelmente você vai ganhar nessa negociação. Mas quem entende, vai ser um pouco complicado essa negociação, mas é possível. Nada que a pessoa que tem uma lábia boa aí não consiga fazer, certo? Outra dica tem um plano de emergência, é aquilo que eu já falei, deixar aí 3, 4, 5 meses da sua despesa operacional, dos seus custos fixos, que aí não tem erro. Não tem erro, certo? E outra coisa, Everton, que a gente não tocou no assunto ainda, mas que é muito relevante dentro do capital de giro, que é um controle. Ele tem que ser rigoroso, é o controle do estoque. O controle do estoque ele precisa ser rigoroso. Você precisa ter tudo anotado. A gente já visitou empresas que a pessoa não sabia quanto tinha de estoque. Aí você, provavelmente aí na sua casa, você deve estar rindo, mas é verdade. O cara não tem pessoas que não sabem quanto tem de estoque. Isso é algo, pô, é a mesma coisa, você não sabe quanto você tem dinheiro na sua conta. É a mesma coisa. Por quê? As empresas precisam trabalhar com estoque mínimo, apenas o necessário. Nada de comprar estoque. Eu vou comprar porque eu vou vender. Eu vou vender mais. Não, galera, não. Estoque mínimo. Por quê? Se você comprar muito estoque, você acaba imobilizando o seu dinheiro. Então, você acaba ficando com dinheiro no estoque e falta dinheiro no capital de giro. Aí que está um dos problemas de você não gerenciar o capital de giro. Seria o quê? Você tem muito. Você vende, no final do mês não tem dinheiro para pagar os fornecedores, não tem dinheiro para poder pagar os funcionários. Ué, mas eu estou vendendo um monte, estou comprando um monte e não tem dinheiro? Por que eu não tenho dinheiro? Porque o seu dinheiro está imobilizado, o seu dinheiro está no estoque, ou o seu dinheiro está a receber com seus clientes. E você não tem. Aí você precisa fazer o quê? Eu preciso pagar meus funcionários. Preciso pagar meus fornecedores, porque senão não tenho mercadoria para revender. Aí que você vai lá e faz o quê? Vai lá e faz um empréstimo. Aí você já se lascou. Aí você vai lá e pega capital de terceiro. Aí você vai lá e abre capital e pega um investidor para poder te ajudar. É aí que as coisas vão virando uma bola de neve, entendeu? Por quê? Aí você começa a pagar juros, algo que antes você não precisava. Aí você fala, não, minha empresa está crescendo, está crescendo, está crescendo. Só que aí que tá. É aquela história que o Everton sempre fala. Se você não analisar os seus custos, se você não analisar o seu capital de giro para ver para onde você está indo, quanto mais você vender, mais rápido você quebra. Então, é isso que você precisa ter uma atenção redobrada aí, porque se você não prestar atenção na questão do estoque, capital de giro, a sua empresa ela trava, ela quebra. Por isso que as empresas, tem até a análise aí, relatórios do Sebrae que fala, empresas quebram tipo assim, empresas que duram até no máximo 3 anos. Por quê? É o tempo que o capital de giro consegue rodar. É o tempo dele pegar dinheiro de terceiro para poder pagar fornecedor, para pagar funcionário, e aí vai virando a bola de neve, né? E aí, quanto maior a bola de neve, mais difícil é de você voltar para o lugar que você estava. É isso mesmo, João. Você tocou num ponto interessantíssimo aí, cara, da parte de estoque, porque faz total sentido, né? Exatamente, porque
que adianta você ter uma falha no estoque, ter uma quantidade muito alta e tá comprometendo seu capital de giro, né? Às vezes você está com um estoque que realmente não tem necessidade de você ter aquele estoque naquele momento, né? Você poderia muito bem ter pegado uma parte daquele valor que está aplicado, né? Que já está comprometido e colocar no giro da empresa ou num produto que realmente você tem um giro mais rápido ali, né? Para ganhar mais robustez no negócio. Então, cabe às pessoas aí que estão acompanhando, né, as empresas, né, os tomadores de decisão, analisar isso. Como que está meu estoque? Será que realmente estou fazendo um controle eficiente? Porque o estoque ele tem total impacto dentro do capital de giro, né? Porque muitas empresas elas morrem por essa questão, por as pessoas inflarem tanto o estoque. Ah, Everton, mas eu gosto de ter o produto aqui, porque vai que chega alguém aqui, né? E solicita o produto. É o que acontece na maioria dos casos, né? Então você tem que parar para pensar. Peraí, essa prática é algo é algo do meu pessoal ou do meu profissional? Porque às vezes as pessoas elas querem tem a necessidade de ter aquele produto dentro da empresa por questão pessoal, por questão de ter ali, de não querer perder a venda, né? Mas implica demais isso na questão de você inflar esse estoque aí com um produto que não tem necessidade, que não tem um retorno, um giro tão rápido, né? Então essa dica que a gente gosta de sempre de lembrar aí aos empresários para analisar os estoques, né? Exatamente da forma que ele está sendo alimentado, né? Se realmente está batendo, como que está sendo feito isso aí, porque isso aí tem um total impacto aí no fluxo de caixa da empresa, né? E pode dizer se realmente você vai comprometer a sua empresa ou não. E tem também, João, o impacto de um bom capital de giro dentro do crescimento da organização. O que você poderia trazer disso aí? Por exemplo, uma empresa que ela tem um capital de giro muito adequado ali, né, de acordo, está rodando legal. Qual que é o impacto positivo disso aí, João, dentro das operações, né? O que exatamente essa empresa ela pode se beneficiar? O que você pode trazer aí para a galera? Everton, eu vou dar um exemplo muito simples agora, que eu acho que você principalmente vai entender e a galera, que é o seguinte: você imagina você como funcionário aí, você como patrão, todo dia você vai trabalhar, aí você chega na sua empresa, está cheio de BO para você resolver, cheio de BO, um BO atrás do outro, funcionário ali pedindo as coisas, o outro pedindo alguma coisa, você tem que parar tudo para você fazer o operacional. Aí agora você imagine você em um outro cenário. Um cenário que você chega na empresa, chega na sua empresa, você está tranquilo, os BO estão resolvidos. A única coisa que você precisa fazer é fazer o seu serviço bem e trabalhar. Você concorda comigo que no ambiente onde você chega lá e está tudo certinho, tudo bonitinho, você vai começar a pensar em maneiras de como inovar dentro do seu trabalho, como fazer aquele serviço mais rápido, como fazer aquele processo adequado, fazer as coisas com calma, com cautela, bem melhor do que se você fizesse aonde você chega na sua empresa e está cheio de BO para você poder resolver, certo? Agora, é a mesma coisa quando se fala do capital de giro, mesma coisa quando se fala de caixa. Quando você tem um capital de giro bagunçado, você está ali atendendo BO uma hora, toda hora, entendeu? Toda hora você tira dinheiro de funcionário para pagar fornecedor, tira dinheiro de fornecedor para pagar funcionário, deixa de pagar fornecedor para poder honrar um fornecedor que está lá atrás. Agora você imagina uma empresa que está redondinha, que ela tem um capital de giro adequado, organizadinha, pode vir uma crise e ela vai lá e paga as suas duplicadas a pagar ali, com certinho na data de vencimento, sem juros, não paga juros, bem organizada, a empresa, ela tem a capacidade de analisar, de evoluir, de crescer, certo? Muito diferente
e uma empresa que está com problemas no capital de giro, porque ela vai ficar preocupada em resolver vários BOs. Não sei se deu para clarear aí a ideia. Eu sim, cara. Exemplo prático, né? E fáceis da galera absorver. É isso que a gente precisa, cara. Eu acho que é isso que é o enriquecimento aqui do nosso bate-papo, né? Fazer com que as pessoas, com exemplos práticos aí, né, que realmente elas consigam compreender o que exatamente isso impacta nas empresas, né? Qual que é a melhor forma dela absorver, qual que é os ponteiros que ela tem que mexer, né, na hora de analisar um capital de giro, né? Como que eu faço uma melhor análise do meu estoque, entendeu? Qual que é as pessoas que estão nesse processo, né? Porque tudo isso que foi mencionado aqui é um conglomerado, né? Você precisa ter tudo isso para que exatamente isso impacte no resultado final aí da organização. Outra coisa é o fluxo de caixa, né? A gente falou bastante do fluxo de caixa e às vezes as organizações elas têm que ajustar o capital de giro, né, de acordo com o crescimento ali, né, de acordo com o período de existência dela. Porque assim, se a empresa nasceu hoje, ela tem um custo operacional, ela tem todo o investimento que precisa ter para desenvolvimento dela. Essa empresa, daqui a um ano, ela é uma empresa totalmente diferente, né? É uma empresa que realmente é com mais robustez, com mais pessoas, com seu custo fixo maior, entendeu? Então, é muito interessante também, né? As empresas irem ajustando. Tem algum período específico assim, João? Ou essa análise ela tem que ser constante? Por exemplo, as empresas, ela está aqui hoje e daqui todo mês eu vou ter que analisar o meu capital de giro ou você acha que isso tem que ser feito constantemente ali? O Everton, agora você tocou num ponto que eu acho interessante a gente tocar em outro também, para poder juntar os dois e dar um match aí, certo? Que também é uma dica, né, para poder ajustar e ajudar aí no capital de giro, que é o seguinte: educação financeira da sua equipe. Galera, se você pensa comigo assim, eu não gosto de finanças, eu não gosto da parte financeira, não quero nem saber, certo? Bem, você precisa de alguém que saiba, senão a sua empresa quebra. Você precisa de alguém que saiba. Então você precisa contratar uma pessoa boa para poder fazer isso. Ah, eu tô com o meu capital de giro todo lascado, tô com BO um atrás do outro, não consigo resolver. Chama a gente. Chama o pessoal aqui da CX que a gente te ajuda. Ah, eu quero contratar alguém. Chama a CX. CX ajuda, filho. A gente contrata a melhor pessoa adequada à sua cultura, a maneira como você pensa, a maneira como você lidera, para que essa pessoa ela se torne uma equipe ali, uma equipe financeira de alto desempenho. Quando você tem uma equipe boa, uma pessoa boa ali, se você é um bom financeiro, você vai estar ali fazendo os lançamentos e você já vai estar acompanhando aquele capital de giro, aquele fluxo de caixa, você vai acompanhar ele constantemente. Porque você imagina numa empresa de pequeno e médio porte, onde você precisa fazer o pagamento, um exemplo, vamos pôr uma vez por semana aí. Sendo radical aí, eu acho que precisa ser mais, mas vamos supor que seja uma vez por semana. Se uma vez por semana você lança os seus recebimentos, você lança os seus pagamentos, por que não clicar ali do ladinho e olhar o capital de giro? Por que não olhar ali, ó, saiu, entrou 10 mil e saiu 5, sobrou 5, certo? O que eu vou fazer com esses 5? Vou deixar de capital de giro? Vou criar uma reserva de oportunidade, que é algo que é muito importante ter dentro de algumas organizações que pretendem ter um crescimento. Então, a análise ela é feita, eu gosto de fazer semanalmente, certo? Semanalmente você está ali olhando, tá certo que de uma semana para outra provavelmente não vai mudar muita coisa, provavelmente não vai mudar muita coisa. Só que a empresa que ela está pensando no crescimento, você sempre tem que estar de olho. Porque o capital de giro, Everton, agora eu vou dar um exemplo muito prático aí para vocês.
que é o seguinte: imagine o capital de giro como um carro de Fórmula 1, um carro de corrida. Você está ali na pista, os caras andando a 300, 400 quilômetros por hora. A pessoa não tem tempo de olhar para o lado. Porque se ela olhar para o lado, ela saiu da pista. Ela bateu em outra. É a mesma coisa do capital de giro, galera. Você tem que sempre estar focado nele. Ah, vou olhar aqui para outra coisa. A hora que você voltou aqui, o capital de giro já foi, ó, já começou a deslizar. Aí você já se perdeu. Se aumentar, aí você está lascado, galera. Você tem que sempre buscar o menor capital de giro possível. Se está sobrando dinheiro, investe. Vamos investir em alguma coisa, vamos fazer a empresa crescer. Mas pensa no capital de giro como um carro de corrida. Você precisa estar atento a qualquer coisinha que acontecer na pista, você precisa estar analisando. E como você vai fazer isso se você analisar a cada 2, 3 meses? Não tem como. Aí você, tipo, 2, 3 meses, não é um caminhão que dá tempo de você ver uma coisa lá na frente e começar a prever o que você vai fazer. Não, o capital de giro é na hora. Na hora. Se você bobear, no próximo mês você está sem dinheiro para pagar fornecedor, sem dinheiro para pagar funcionário, e aí por aí vai. Muito bom, João. Legal demais, cara. E você tocou num ponto aí interessantíssimo, que eu sempre fortaleço aqui, né? Não adianta você trazer o melhor, a melhor pessoa, e você não ter um entendimento mínimo que seja. Porque, assim, se você não tem noção, né, de como que é feito, pelo menos uma noção ali, essa pessoa, provavelmente, ela vai se aproveitar da situação, né? Então, quando você vai fazer uma contratação, né, de um profissional ali de finanças para fazer as operações para você, você também tem que saber o básico. Por quê? Porque dependendo da pessoa, ela age de má fé, né? A gente vê muito isso aí. Que às vezes o empresário fala, eu não entendo, eu vou contratar o melhor, eu vou pagar o serviço do profissional e tá tudo certo. Vou trazer esse profissional aqui sem nenhum entendimento mesmo, mas eu vou trazer ele aqui e ele vai dar conta do recado. É muito errado pensar dessa forma, né? É que assim, hoje é aquela situação. Você não deve confiar 100% nas pessoas, né? Porque sempre tem alguma situação. E hoje não é igual antigamente, que era na palavra, né? No fio do bigode. Existem pessoas que realmente conseguem seguir dessa forma? Existem. Não vou generalizar, não. Não posso falar que nunca vai acontecer. Mas é melhor você se prevenir, né? Então, é interessantíssimo os empresários, né? As pessoas aí que realmente gerenciam essa parte financeira, deles entenderem o básico, né? Saber como que funciona, qual que é o significado daquilo ali, como chegar naquele resultado, né? Sem antes você trazer um profissional. Então, a minha dica aí, quando você for realizar uma contratação de uma pessoa, mesmo que você não tenha o domínio, vá buscar saber um pouco, entender um pouco sobre como que funciona esse processo, para você não sofrer lá na frente, né? Então, isso é uma dica aí, né? Principalmente nessa área financeira aí, porque não que ela seja melhor que as demais, mas é um ponto muito crucial, né, João, para os negócios. Se realmente você não tem um domínio ali, o mínimo que seja, para entender aquelas operações, você pode ter várias conclusões aí que vão te atrapalhar nesse processo. Então, o Everton, agora você tocou bastante no assunto aí da questão de confiança, contratar pessoas em relação não precisa ser só a financeiro, né? Só na área financeira, mas em toda a sua empresa, eu acho que você precisa ter pessoas de confiança, né? Porque senão a coisa não flui, senão a sua cultura ela vai por água abaixo, né? Pensando na questão de confiança, é algo que a gente bate sempre em cima, que é a questão dos seus lançamentos, e se esses lançamentos, esses dados que você está inserindo num sistema, seja no sistema próprio, ERP, seja no Excel, ou seja no seu caderno, esses dados precisam ser confiáveis, precisam ser verídicos.
Se esses dados não forem corretos, eles vão gerar informações incorretas. Então, uma dica que eu dou aqui é tentar automatizar esses processos. Tentar automatizar um processo ali de lançamento de nota, de pagamento de fornecedor, de recebimento. Por quê? Quando você automatiza, o que acontece? Normalmente, não tem erro, a não ser que você programou ali uma inteligência artificial, você programou o computador para fazer errado. O Excel, ele não erra, galera. O Excel, ele não soma errado. Se ele está somando errado, é porque você está errando na fórmula. A máquina, ela não erra. Ela só erra se você programar errado. Então, uma maneira de você ter confiança nas informações que as pessoas estão te proporcionando ali, que as informações que os lançamentos estão te fornecendo, é você tentar automatizar ali esses processos para que não ocorra. Não é falando nada mal, mas, por exemplo, uma pessoa pega para lançar uma nota e ela vai digitar e sem querer, ao invés de bater o 2, ela bate o 5. Aí já pensou? Se é em questão de 25 mil, ela já errou em 5 mil de diferença. Pensa isso dentro de uma pequena empresa, já é um valor muito expressivo, entendeu? Então, eu acho que tentar automatizar alguns processos, maneiras de evitar erros humanos, né? É uma maneira simples e fácil de ter informações confiáveis. Legal, cara. E, por exemplo, dentro do capital de giro, no seu entendimento, assim, que facilitaria esse trabalho, né, para as pessoas, para os empresários que estão ouvindo a gente, existe um software, uma ferramenta assim que você, na sua análise seria não uma ferramenta muito complexa, mas algo básico ali para que essas pessoas, né, esses tomadores de decisão realmente consigam ter essa análise mais detalhada aí do capital de giro? Você acha que uma planilha de Excel ou até mesmo uma outra sugestão aí beneficiaria essa galera? Everton, tem uma coisa que eu preciso tocar nesse assunto, é um assunto meio delicado, mas eu vou tocar, tá? Que é a questão dos empreendedores, principalmente os pequenos e médias empresas, achar que o responsável pela parte financeira, responsável de fazer essas análises, dessas informações, é o escritório de contabilidade. E, galera, não é. O escritório de contabilidade está ali para fazer lançamentos contábeis. E tem muitas vezes que você nem passa as informações corretas para o escritório de contabilidade. Não tem como ele adivinhar. Então, ele vai fazer a contabilidade, fazer os lançamentos contábeis com as informações que você passa, com os dados que você passa. Então, para você chegar no valor do seu capital de giro que você precisa ter, é controle gerencial, é controle interno. Essas informações são internas, são vocês que ali têm que descobrir e alcançar essas informações. Tá, mas e como eu alcanço, como eu chego nessas informações? Como a gente já falou, você precisa fazer alguns lançamentos, você pode usar papel, caneta, caderno, pode usar o Excel, provavelmente a maioria das empresas hoje tem um tal de sistema ERP. Normalmente, esse sistema ERP, ele já calcula o seu capital de giro. Você só precisa ligar lá no carinha do seu sistema e perguntar, eu lanço tudo certinho no meu sistema. Como que eu faço para ver o meu capital de giro? Como que eu faço para ver o meu fluxo de caixa? Ele vai te explicar exatamente. Só tem um problema, que eu já falei, que é o seguinte, se você não alimentar o sistema, não tem informação. Se você não colocar dados no sistema, não tem informação. Você vai clicar lá no botãozinho do capital de giro e não vai aparecer nada. Ou vai aparecer e você vai achar que aquele número é real, mas não é, porque você não alimenta. Você alimenta hoje, dia 16, vai alimentar daqui 15 dias. Ué, aí não faz sentido, porque provavelmente você já esqueceu de colocar alguma coisa, aí o seu capital de giro não vai ser mais o correto. E aí você está guardando dinheiro demais, ou provavelmente dinheiro de menos. E aí que começam as confusões. Então, além de você ter meios de fazer isso, você precisa criar o hábito, né?
criar o hábito de fazer esses lançamentos, criar o hábito de anotar seus gastos, as suas receitas. Porque se você não sabe nem quanto você recebeu, põe a mão na consciência. Eu sei quanto eu recebi esse mês. Esse mês não, que não acabou o mês. Mas no mês de setembro, você sabe me falar? Se eu te perguntar hoje, quanto você pagou de custo fixo no mês passado, no mês de setembro, você sabe me falar? Se você sabe falar, perfeito, tá bem anotadinho. Ou você vai chutar o número, ou você vai me falar o que está no sistema. E o sistema, eu posso confiar? Se eu lá somar todas as notas que você fez de compra, vai bater com o que está no sistema? Se não bater, é porque tem alguma coisa de errado, certo? Então, pode fazer aonde você achar melhor, desde que seja feito constantemente, desde que seja feito com um hábito de fazer diariamente ou semanalmente. Eu acredito que o ideal é diariamente ali, momentâneo. Acabei de vender um produto, já anoto que não tem erro, não tem como esquecer. Paguei alguém, já anoto, não tem como esquecer. Isso sim é um controle de qualidade. Agora, onde você vai anotar? Você vai anotar no caderno? Você vai anotar no Excel? Vai anotar no sistema? Aí também já não é mais da minha conta. Mas você precisa fazer o controle, fazer os lançamentos. É o tal do básico bem feito, né, cara? Arroz com feijão, cara. Se você não fazer arroz com feijão, você morre de fome. Pode até não estar na parede, né, João? Se fazer com precisão, funciona. É, Só não vai fazer isso. tem, Depois tem que é, apagar. o pessoal fica querendo achar chifre na cabeça de cavalo, fica querendo comprar o melhor sistema do mercado. Não, eu tenho o melhor sistema do mercado. Eu pago dos R$ 2.000 de sistema, mas não anoto, não tenho o hábito de anotar. Vai adiantar o quê? Ah, eu tenho um iPhone 15 Pro, o 16 Pro, não sei qual que é o novo lançamento. Mas você não usa o que ele tem a te proporcionar, você só vai lá e faz ligação. É melhor você comprar uma Motorola pequenininha assim, de R$ 90 você compra em qualquer lugar. Ele faz ligação e manda mensagem. Que é as operações que você vai lá, gasta 15, 20 mil reais num iPhone só para poder ligar, fazer ligação. É exatamente, cara. É aproveitar melhor as funcionalidades, né? Igual a gente citou aí do ERP, né? O ERP, cara, se você realmente aproveitar ele, os módulos dele, de uma melhor forma, você vai ter um resultado totalmente diferente, né? Então, acho que depende muito disso aí, né, João? De aproveitar melhor as funcionalidades, né, que está disponíveis ali. E às vezes nem caro é. Erco, essa questão a gente pode muito correlacionar ela com a do funcionário. Às vezes você tem um funcionário top, às vezes você tem o melhor funcionário aqui da região, só que você não sabe onde colocar ele. Você coloca ele para. Você tem o melhor vendedor da sua empresa. Imagina, o cara tem uma lábia, ele consegue vender até areia lá para os caras do deserto. E aí você vai lá e coloca ele no operacional, você vai lá e coloca ele para montar a peça. Poxa, é a mesma coisa que você está fazendo com o seu sistema. Exatamente, cara. Você quebra o profissionalismo ali da pessoa, né? Sendo que aquela pessoa ela pode dar um resultado muito maior em determinado lugar, no lugar certo, né? Na forma certa aí. E, cara, muito interessante aí essas observações. Eu acho que o pessoal conseguiu pegar exemplos práticos, né? E que exatamente esses exemplos, eles podem ser aplicados aí na vida de vocês, né, que estão nos acompanhando, nas empresas, porque isso aqui que o João falou serve para o pessoal também, né? Principalmente para o pessoal, né? Porque atrás de um CNPJ tem um CPF, né? E o CPF precisa estar muito bem resolvido. Porque se der problema e os dois tiver ruim, lascou. Né, João? A gente vê muito isso aí. Então, por exemplo, você tem um CNPJ, mas atrás do CNPJ tem um CPF. Então, você precisa também zelar por ele. Porque numa hora que precisar, né, você tem que estar com o CPF ali limpo, CPF, né, organizado e correto. Eu falo CPF em relação à sua saúde, à sua parte pessoal ali, seu controle financeiro, né, seus gastos, suas receitas.
Isso é interessante. E quando a gente tem isso tudo bem detalhado, não estou falando para você bitolar também e querer marcar tudo. Não, não é disso que a gente está falando. É o mínimo, é o básico. É o básico para você ter informações, né, do que exatamente, para onde exatamente está indo aquele recurso, né, o que está entrando, né, de receita. Então, essas informações aí, quando você começa a fazer esses levantamentos na prática, você consegue ter uma visão holística, aí, uma visão como um todo melhor e, com certeza, a sua tomada de decisão vai ser mais assertiva também. E aproveitando, João, queria convidar a galera aí para seguir a página da CX, né? CX aí com essa novidade, trazendo as lives, o webinar, a CX Educa, né? É uma forma da gente contribuir para a sociedade, tá? Então, você que não segue a página aí, dá um voto de confiança para nós, compartilhe com seus amigos, né? Com pessoas aí que realmente você vê que precisa estar ouvindo essa live, né? Alguns conselhos, algumas dicas aí que ela possa utilizar essas dicas dentro do ambiente organizacional, pessoal também. Então, compartilhe com os amigos aí, vamos levar essa página aí para uma abrangência maior. Então, as pessoas que estão acompanhando, né, que viram, gostaram do conteúdo, curtam, compartilhem aí com os amigos, mandem direct, né, na hora que a gente puder responder, vai ser um prazer. E o grande objetivo dessa live aqui é levar o máximo de conteúdo, né, mostrar e entregar para a sociedade, né, o mínimo que seja, porque isso aqui que a gente está falando, João, muitas pessoas às vezes podem, mas por que esse pessoal está fazendo essas lives, né? Falando vindo aqui falar na quarta-feira, cara, sobre finanças, esse tema tão complexo, né? Mas por que a gente vem fazer isso aqui? Porque isso aqui é uma obrigação que a gente tem, né? Pelo fato da gente estar inseridos no ambiente organizacional aí, e é uma forma da gente levar conteúdo para outras pessoas. Às vezes, para algumas pessoas, não faz tanto sentido, mas o mínimo que a gente entregou aqui hoje, a forma que a gente trouxe, João, os exemplos que você trouxe, cara, você pode ter certeza que muitas pessoas vão levar isso para o coração, vão levar isso para suas empresas, vão chegar amanhã, vão pensar no que foi dito aqui. Isso, para mim, é prazeroso, né? Quando a gente ouve comentários, feedbacks ali, que realmente as pessoas estão aproveitando, né? Então, às vezes, para algumas pessoas não faz tanto sentido alguns assuntos, mas para outras pessoas faz total sentido. E elas realmente, às vezes, precisam desse impulsionamento. Isso aqui é um impulsionamento que a gente está fazendo, né? Então, toda semana a gente vem falar de vários assuntos aí, que vocês ajudam a gente a escolher, né? Então, para nós aqui, né, João, é um privilégio sempre estar compartilhando, né? Eu sei que o nosso tempo é um pouco curto, mas eu acho que é um tempo ideal aí para a gente trazer informações na prática mesmo, não inventar muita coisa não colocar muita coisa, algo tipo assim muito complexo, porque eu acho que tem que falar rasgado mesmo já tem que falar direto, falar de uma forma que as pessoas vão compreender. Esse é isso que a gente se propõe a fazer, né, João? Toda vez que a gente vem falar com a galera aqui. Everton, é o seguinte, galera, curta aí, siga a nossa página, que é o seguinte, se você, dono de empresa, não segue a CX ainda, seja no Instagram, chega no LinkedIn, curte lá nós, inscreva-se no nosso canal lá no YouTube, a sua empresa vai quebrar, cara. Você tem que seguir a gente. Se você não seguir, sua empresa vai quebrar. Escuta o que eu estou falando pra você. Ó, outra coisa. Everton, agora para finalizar, vou dar uma indicação de um livro aqui, cara, para a galera. Você viu? Não é um livro muito relacionado a capital de giro. Ele é mais relacionado, assim, com a questão do caixa, né? Só que ele é algo relacionado à sua pessoa física. Como o Everton falou, você precisa cuidar da sua pessoa física também. E é o seguinte, esse livro até a esposa aí do Everton já comprou, né? Comprou o dia que nós foi lá dar um rolê lá no shopping, né?
que é o homem mais rico da Babilônia. Esse é um dos melhores livros relacionado à questão de gestão do seu patrimônio, gestão aí do seu caixa, da sua carteira aí, galera. É um livro muito bom. É um livro que ele se trata lá na Babilônia, agora a época eu não vou lembrar, mas é uma linguagem muito simples e fácil de entender, galera. É um livro que eu tenho certeza aí, tipo assim, qualquer pessoa que lê ele vai conseguir entender e vai tirar algum insight aí desse livro, vai tirar algumas ideias aí desse livro. E, galera, vamos encerrar por aqui, né? Esse bate-papo, porque a gente já falou demais questão de gestão, capital de giro. O pessoal aí que tá cansado já na quarta-feira, o pessoal tá daqui a pouco vai assistir jogo. O pessoal tá doido para assistir o jogo, velho. Então, foi incrível de verdade estar aqui com vocês falando sobre capital de giro. É uma área que eu gosto, financeira, eu gosto pra caramba de falar sobre isso. Se deixar aqui, a gente vai até 2, 3 horas da manhã só falando sobre capital de giro. Você imagina se você sentar comigo para falar sobre finanças, então. O negócio vai longe. E eu queria agradecer de coração a participação de todos que estão aí com a gente e que vão estar assistindo novamente depois. Se tiver com alguma dúvida, essa live vai ficar gravada, a gente vai jogar lá no YouTube, LinkedIn. Se tiver alguma dúvida, volte, reveja. Ah, não, vocês não falaram sobre isso. Manda um direct para a gente, manda mensagem no LinkedIn, a gente está ali disponível para poder responder vocês e ajudar vocês a crescerem, certo? A gente está fazendo esse webinar, como o Everton falou, a maneira de passar o conhecimento nosso para vocês, o momento da gente aprender também, porque como a gente está fazendo isso aqui para vocês, a gente tem a obrigação de procurar até um pouco mais do conhecimento que a gente já tem, então a gente acaba estudando também e trazendo algumas questões que vocês têm para a gente acaba aprendendo ainda mais. Então, a gente sempre está colocando aí para vocês a enquete, colocando aqui, os temas que vocês nos pedem. Normalmente, são sempre 3 temas que a gente já predispõe ali, que a gente sabe que são temas quentes, são temas que a galera gosta de ouvir, né? E tem dúvidas, né? Então, a gente coloca sempre 3 temas. Se você tem algum outro tema que não está dentro desses 3, é só encaminhar para a gente também no direct. A gente vai debater entre a gente, ver se esse tema é relevante, se todo mundo vai querer ouvir sobre ele. E pode ter certeza, se a gente não fizer agora, a gente vai fazer depois. E se a gente não fizer, pode ter certeza, a gente manda um áudio para você só sobre esse tema, em específico, galera. E o Everton que vai se comprometer a fazer isso, galera. Pode ter certeza. Mas, galera, manda lá. Manda tema para nós, que a gente gosta de ver a interação, gosta de estar com vocês, beleza? Não deixe de seguir nós nas redes sociais e não se esquece que quarta-feira, 7h30 da noite, tem o webinar novamente. Show, galera? Esse horário já é quase bíblico já, velho. Já tá na Bíblia já. Esse horário é essa data. Então, agradeço aí pela participação também, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Sigam as nossas páginas aí, YouTube, Instagram, LinkedIn. Vamos repostar aí essa live, tá? E se tiver qualquer dúvida aí, pode mandar no direct e aguarde os próximos stories aí, que nós vamos soltar outros temas e espero que vocês participem, tá? Para ajudar a gente aí a definir um tema que a gente consiga trazer de uma melhor forma para vocês. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Até quarta-feira. Bora jantar! Valeu! Bora, eu tô com fome, rapaz. Isso aí.